Fala amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é sobre repouso médico. Vamos lá? Dada a pertinência temporal do tema e a grande quantidade de informações, eu vou fazer 2 vídeos sobre repouso médico. Nesse de hoje, falarei sobre o direito do médico a esse repouso. Na semana que vem, falarei sobre a estrutura mínima desse repouso e quem deve ser responsabilizado se por acaso ele estiver inadequado. Recentemente, um vereador do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais um vídeo em que ele está numa UPA, abrindo portas de consultórios, mexendo em computadores da instituição e ameaçando funcionários com voz de prisão. Ele chegou a dar ordem de prisão a uma médica pediatra que supostamente dormia na unidade. Esse vídeo na íntegra pode ser conferido no YouTube ou no Instagram. Poucos dias depois, o CREMERGE ingressou com ação criminal e uma ação indenizatória contra esse cidadão. Quem está certo? Dormir não seria bem a palavra. Como o repouso médico tende a ter muito entra e sai, pois além de repouso normalmente é o único local onde tem banheiro privativo, no máximo há uma descompressão ou um breve cochilo. Mas afinal, considerando o repouso como um momento de descompressão para se alimentar, fazer necessidades fisiológicas outras ou até mesmo dormir, pergunta-se, o plantonista, no caso, o médico plantonista, tem direito a repouso? Muito se fala em humanizar o atendimento, mais do que certo. Mas essa via é de mão dupla, do médico para com a sociedade, mas também da sociedade para com o médico. Pode não parecer, mas o plantonista médico é um ser humano, precisa se alimentar, precisa descansar e tem outras necessidades fisiológicas que devem ser atendidas. O trabalho médico em regime de plantão impõe um desgaste físico e psíquico. E o intervalo de repouso é necessário para permitir a recuperação das energias despendidas, evitando riscos de danos para os pacientes e ético-legais para os médicos. A normatização dos repousos depende diretamente da jornada de trabalho. Essa jornada pode estar prevista, por exemplo, nos estatutos de servidores públicos e se aplica a esses servidores. Na ausência de normatização específica e para aqueles não servidores públicos, aplica-se como parâmetro as normas de duração, periodicidade e locais de repouso previstos pelas normas trabalhistas. Usando como parâmetro a CLT, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para o repouso, o qual será de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Entre 4 e 6 horas de trabalho, será obrigatório o intervalo de 15 minutos. A cada 90 minutos de trabalho consecutivo, deverá existir um repouso de 10 minutos. O foco deve sempre ser o de oferecer um serviço de qualidade à população. Por isso, sempre deverá ficar pelo menos um médico responsável pelo atendimento, enquanto o outro se afasta temporariamente dos atendimentos. Quem sai para o repouso deve avisar a quem fica de sua impossibilidade temporária de atender naquele momento. Entretanto, um ponto muito importante. Quem repousa pode ser chamado a qualquer momento, se necessário, como o aumento repentino de demanda ou alguma urgência ou emergência. Deve existir a previsão na instituição de períodos reservados ao repouso durante os plantões, cabendo às equipes das unidades estabelecerem os critérios para que não haja prejuízo ao atendimento da população. Isso passa pela estrutura do repouso e pela obrigatoriedade de a escala de médico plantonista ser dimensionada em função da demanda dos atendimentos. Toda e qualquer resolução dos conselhos de medicina é lei para o médico, independente de qual conselho tenha emitido a norma. Dito isso, há de se dizer que existe, por exemplo, a resolução CREMESP número 90 de 2000, que determina 2 pontos importantes. 1. Fica proibido plantões superiores a 24 horas ininterruptos, independentemente de ser ou não na mesma instituição, exceto em caso de plantões à distância. 2. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre um plantão e outro de 24 horas. A prática médica em plantões de 24 horas consecutivas é exaustiva e é estressante, podendo impactar na saúde do médico assistente e, em consequência, na sua prática profissional. Jornadas acima de 24 horas devem ser excepcionais e em casos específicos em que não se possa interromper um ato médico ou quando não houver substituto para suceder o médico no plantão. Nesse caso, o diretor técnico deverá ser notificado imediatamente para providenciar um profissional substituto, inclusive ele mesmo virá assumir.
Quanto à duração da jornada em urgência e emergência, os conselhos, aí não é ordem, é uma recomendação, eles recomendam 12 horas para plantões de atendimento, por questão de segurança ao médico e ao paciente. Algumas regras básicas, porém, devem ser obedecidas. O médico de plantão em repouso não deve se ausentar da instituição, a qual deve oferecer dentro de suas instalações condições adequadas para que esse intervalo seja efetivamente realizado. O descanso deve ser realizado nas dependências da instituição, se não houver permissão explícita de saída. Nas situações de urgência e emergência, o tempo de repouso deve ser adiado e o paciente deve ser atendido, porque além da infração ética, a inércia pode caracterizar a comissão de socorro. Em um vídeo anterior, nós já vimos o que seria e o que não seria aqueles atendimentos de urgência e emergência. Outras regras básicas que se pode elencar são: o afastamento por completo do médico durante o seu período de repouso é irreal, considerando o estado de prontidão exigido pelo médico que labora em serviço de urgência, emergência ou de UTI. Nesse serviço, o médico deverá estar disponível para atendimentos durante todo o horário combinado. Os intervalos vão existir, mas devem ser feitos no período entre os atendimentos críticos e os combinados, sempre com a equipe e o diretor técnico do serviço. Lembrando que esses horários podem variar conforme a disponibilidade do próprio plantão e não devem prejudicar o atendimento de quem mais precisa. Em hipótese nenhuma pode o médico desligar seus meios de comunicação em virtude de repouso ou quaisquer outros intervalos. Cabe ao diretor técnico e à equipe de plantão se organizarem para que o atendimento não fique desassistido durante os períodos de maior fluxo ou durante os períodos de repouso de algum médico. Para finalizar, falando em humanização do atendimento, mais uma vez, é humanamente compreensível que exista a previsão de períodos reservados à alimentação, satisfação das necessidades fisiológicas e descansos durante e entre os plantões, até mesmo como prevenção do estresse e de erros decorrentes da sobrecarga de trabalho. Sabendo dos seus direitos, fica mais fácil para você, médico, rebater eventuais pessoas desinformadas ou sensacionalistas que venham eventualmente lhe constranger em seu local de trabalho. Conhecendo seus direitos de médico, na mesma medida que alguém venha lhe dar voz de prisão por repousar no seu horário de plantão, a depender do caso, você lhe dê também ordem de prisão por crimes como abuso de autoridade, constrangimento ilegal, improbidade administrativa, desacato de funcionário público no exercício da função ou de impedir ou dificultar o serviço de socorro. Se seguir as minhas orientações, você, médico, se livrará das acusações. Ele certamente terá problemas. Nunca é demais dizer, quando algo assim ocorrer, imediatamente entre em contato com o seu advogado de confiança, que seja especialista em direito médico. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal, envie esse vídeo para quem você sabe que se interessa pelo assunto. Grande abraço a todos e até a semana que vem.